Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Hoje começamos nossa Escola Bíblica Dominical, neste exato instante, e que alegria estarmos juntos na presença do Senhor. Eu estava olhando, o pastor Eber já disponibilizou para todos nós a lição desta manhã. Amém? E é a nossa querida lição de número 8, o dia da expiação. Então, aqueles que gostam mais da revista física, é a página 48, página 48 em diante. Aqueles que gostam mais da revista no formato eletrônico, então, só abrir, pastor Eber já enviou para todo mundo, já repassamos a todos os grupos. E na página 48, o texto áureo diz: mas aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Oferta queimada ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo momento que estamos na Tua casa. Muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua presença. Abençoa-nos esta manhã, a mim, a meu irmão que me escuta, e, Senhor, ao pastor Elias, que nos trará a Tua palavra. Obrigado por tudo, ó meu bom Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos então agora aprender, crescer, e convido o pastor Elias, está com a palavra, e é só abrir a lição, amados irmãos, e o Senhor vai abençoar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos nessa manhã e podermos compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Como Deus tem falado conosco nesses últimos dias na Escola Bíblica Dominical, nessa revista, né? Uma revista abençoada, e como essas festas, elas têm um significado importante, não só para Israel, mas também para nós, a Igreja do Senhor, nesses últimos dias. Então, estudar essas festas, estudar esses momentos que o Senhor estabeleceu para Israel, tem sido de uma riqueza espiritual muito grande para cada um de nós. Hoje nós vamos para a lição de número 8. Mas antes eu queria só chamar a sua atenção exatamente para o fato dessas festas. Nós separamos aqui uns slides, mas é coisa bem simples, é só para os irmãos poderem acompanhar mesmo. Coloca por gentileza aí o primeiro slide, por favor, Jojo. No livro de Levítico, Deus estabeleceu as festas para a igreja, para a nação de Israel. Levítico 23, versículo 2 diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. O próximo slide é a página central da nossa revista, e você pode abrir aí, no meio da sua revista, é a página 40 e 41, e você vai encontrar aí a relação dessas festas estabelecidas pelo Senhor. O próximo slide, por favor, Jojo. Eu peguei com o Tiago esse slide que ele fez acerca das festas, porque eu achei bem interessante a forma como ele colocou aqui, né, e bem didática a forma como ele colocou essas festas. Porque, na realidade, irmãos, observando por esse slide, nós vemos que as 7 festas, elas estão divididas em 2 grandes blocos, basicamente, dividido por uma festa central, que é a festa do Pentecoste. Então, nós vimos que no primeiro bloco, são as festas que ocorreram no primeiro mês, no mês de Nissan, ou no mês de Adib. Foi a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias. A festa da Páscoa no dia 14 do mês de Nissan, e essa festa ela traz para nós exatamente a memória da morte de Jesus Cristo. A festa dos pães asmos, que ocorre logo em seguida, no dia 15, entre o dia 15 e o dia 22, ela nos traz também à mente o quê? O sepultamento de Jesus Cristo. E a festa das primícias, que nós vimos aqui, nós estudamos a festa das primícias, e ela representa o quê? A ressurreição de Cristo. Cristo como as primícias daqueles que dormem. E assim como Cristo ressuscitou, nós, a Igreja do Senhor, também ressuscitaremos. Isso no primeiro mês, o mês de Nissan, o mês de Abib.
7 semanas e um dia após a festa das primícias, ou seja, 7 semanas, 49, mais um dia, 50 dias após a festa das primícias, nós temos a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, ela representa exatamente o início da era da igreja. É aquele momento em que houve ali, em Atos dos Apóstolos, a manifestação do Espírito Santo. Ela traz essa representação, a manifestação do Espírito Santo. E um detalhe que o Jesuá, quando trouxe aqui a lição, ele deixou muito claro que no dia que Moisés desce do monte, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Quase 3 mil pessoas morreram naquele dia, né, por causa dessa adoração falsa. Mas no dia de Pentecostes, quase 3 mil almas foram salvas. Pessoas passaram a viver espiritualmente pelo poder da palavra pregada ali no dia de Pentecostes. Então, a festa de Pentecostes traz essa memória do início da igreja. E agora, então, nós vamos para o 7º mês, que é o mês de Tishrei. Esse mês, ele traz aí mais 3 grandes festas para a nação de Israel. Nós vimos na semana passada aqui a festa das trombetas, e ela aponta para o arrebatamento da igreja. E também vimos, e vamos ver hoje, a festa do dia da expiação, o dia do perdão, tá certo? Que ele aponta, de fato, para a grande tribulação, o momento da grande tribulação. E, por fim, a festa dos tabernáculos, que também ocorre nesse mês, o mês do 7º mês, né? E ela vai apontar exatamente para o reino milenar de Cristo. Irmãos, é interessante nós observarmos, e aí eu peço para o Jojo colocar o próximo slide, que Deus, olha o que Deus faz. Deus, ele separa para Israel um calendário que é bastante incomum. E esse calendário, ele está associado à história da própria nação de Israel. Ele reúne ali a história da nação de Israel, aquilo que Deus fez pela nação. E não só o que Deus fez, mas aquilo que Deus faria no futuro por eles. Então, essas festas, ela traz à memória o que Deus fez e o que Deus realizaria por aquele povo. Traz à memória a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, traz à memória a fundação da igreja e também o futuro da nação de Israel. Todas estas coisas estão claramente explícitas ou desenhadas ou traçadas nesse calendário festivo que Deus estabeleceu para a nação de Israel. E o apóstolo Paulo, quando se refere a estas festas, aí eu peço o próximo slide, olha o que ele diz em Colossenses, no capítulo 2, versículo 16 e 17. Esse texto vai nos acompanhar durante toda essa revista, né? Diz assim: portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo comer, ou pelo beber, ou pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou com relação a alguma festa religiosa, celebração de luas novas ou dos dias de sábado. Estes rituais são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Glória a Deus. Queridos irmãos, vejam só. Então Deus, ele de uma forma muito sábia, ele estabeleceu essas festas. Israel, ao olhar para essas festas, ele lembrava que um dia foi escravo no Egito e Deus os tirou dali. Que um dia eles sofreram, mas Deus os resgatou com mão forte. Um dia eles passaram 40 anos no deserto, habitando em cabanas, mas Deus os levou para a terra prometida, para uma terra definitiva. Mas essas festas também apontavam para o futuro, para aquilo que Deus realizaria com essa nação, para o futuro, para a história futura de Israel. E é isso que nós vamos ver nesse segundo bloco destas festas, destas realizações. Portanto, abrindo aí sua revista, na página de número 42, nós vamos ver, desculpa, não é 42, é 48. Na página 48, nós vamos ver exatamente o dia da expiação. E quando você abre aí na página 48, eu até tenho ela aí no slide, por favor, Juju, coloque aí a página 48, só para os irmãos verem os objetivos da lição. Aparece aí como objetivos da lição mostrar a importância do dia da expiação para Israel, explicar que esse dia se cumpre primeiro na vinda de Cristo, ou seja, na primeira vinda de Cristo, e esclarecer que esse dia ele representa o período da grande tribulação. E o textuário que já foi lido aqui, ele diz assim: mas aos 12 dias do 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Pode voltar aqui para mim. Então veja,
Quando você vai aí para o texto bíblico diário, está em Levítico capítulo 23, versículo 27 a 32, você pode acompanhar aí na sua revista a leitura. Levítico 23, 27 a 32. Diz assim: mas aos 10 dias do 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde, até a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E a verdade prática que aí está, ela nos traz o que essa lição de fato vai ter que deixar firme no nosso coração. Aquilo que nós vamos ter fixado em nossa mente ao final dessa lição. Nós vamos ter que fixar como verdade prática dessa lição, que o dia da expiação é uma sombra do sacrifício expiatório de Cristo em favor de toda a humanidade. Essa é a grande realidade do dia da expiação. Ele representa exatamente o sacrifício de Cristo. E no plano profético, ele representa a expiação completa do nosso corpo após o arrebatamento. Quando a igreja estará para sempre livre de qualquer influência do pecado. E é isso que essa lição vai nos trazer e vai nos deixar bem claro em nossa mente nesses dias. Então vamos lá. O dia da expiação, irmãos, era o dia mais importante para a nação de Israel. Era o dia mais importante, era o dia em que aquele povo se encontraria com Deus e Deus os confrontaria por conta dos seus pecados. Aí na introdução diz assim, na lição de hoje estudaremos o dia do Yom Kippur, também conhecido como o dia do julgamento, ou o dia do perdão. Então o povo olhava para esse dia, para aquele momento em que ele se encontraria com Deus e Deus julgaria os seus pecados. Então o povo era tomado por um temor muito grande, porque era o dia de se encontrar com o Senhor. Era uma solenidade totalmente tomada por uma reverência muito grande, por um momento de contrição de coração muito grande. Deus estabeleceu o dia certo para que ela ocorresse. É interessante porque os filhos de Arão, 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles morreram porque eles entraram no lugar santíssimo para oferecer um sacrifício para o Senhor, no momento que não era para entrar, um sacrifício indevido diante do Senhor, e eles morreram ali dentro, morreram fulminados, porque Deus se manifestava dentro do lugar santíssimo. Ali a presença de Deus estava ali, a arca da aliança estava ali, a tampa da arca da aliança com os querubins era o propiciatório. Deus se manifestava sobre aquele lugar ali em uma nuvem, Deus estava ali. E quando isso aconteceu, esse episódio da morte dos filhos de Arão, certamente o coração de Arão e o coração dos outros sacerdotes foram tomados por um temor. E agora, como é que a gente vai ministrar no lugar santo? Será que a gente não vai morrer? Eu imagino que depois da morte de seus filhos, Arão ficou receoso de entrar naquela tenda. E os outros sacerdotes, talvez da mesma forma, ficaram preocupados. Então Deus chega, e lá no capítulo de número 16 do livro de Levítico, Deus começa então a explicar quando seria o momento de entrar ali. Deus diz, olha, Moisés, vem cá. Diz para Arão que não é todo dia que ele vai entrar no lugar santíssimo. Não é todo dia que ele vai se adentrar a tenda no lugar santíssimo, além do véu. Vai ter um dia específico. E não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu vou te explicar o que vai acontecer. Ele só vai entrar ali no lugar santíssimo uma vez por ano. E essa vez vai ser no 7º mês, no mês de Tishrei, e vai ser exatamente no 10º dia deste mês. Deus marcou a data, o momento certo, para que Arão pudesse entrar no lugar santíssimo. Ele só poderia fazer isso uma vez por ano. Se entrasse qualquer sacerdote naquele lugar que não fosse o sumo sacerdote, ele morreria. Porque somente o sumo sacerdote poderia entrar ali. E somente poderia fazer isso no dia estabelecido por Deus. Então Deus estabeleceu o dia para que ele pudesse entrar ali.
naquele lugar, para que ele pudesse adentrar ali. Então havia uma expectativa muito grande em torno desse dia. Era o dia do perdão, era o dia de oferecer sacrifício pelos pecados do povo, pelo pecado de toda a comunidade. E é interessante porque o mês de Tisrei era o início do ano novo civil de Israel. Começava o ano novo civil. Era o Rosh Hashanah, como nós vimos aqui na semana passada, ou seja, o início do ano novo. Então era um momento em que Deus daria a este povo uma oportunidade nova, um recomeço. Deus perdoaria os pecados do povo, o povo se humilharia diante do Senhor, Deus se manifestaria trazendo perdão e trazendo um novo recomeço. O ano de fato começava no dia 10, quando eles tinham ali esse renovo espiritual, esse momento desse encontro com o Senhor, e saíam desse encontro com seus pecados perdoados. Aí eles se sentiam renovados diante do Senhor. Então, o dia da expiação, meus irmãos, ele é, aqui no ponto 1, eu achei interessante a forma como o autor ele colocou na nossa revista. Ele disse assim, que para uma melhor compreensão deste assunto, do dia da expiação, é necessário que entendamos que o dia da expiação foi a maior alegoria divina para mostrar ao homem o plano de redenção através de Jesus Cristo. A maior alegoria divina. O fato que melhor tipifica o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o plano salvífico de Deus através de Jesus para a humanidade. E qual era a necessidade da expiação? A palavra expiação, de acordo com a revista aqui, ela vem do latim expiatione, e ela significa exatamente purificar a falta, purificar a falha, purificar o delito. É você aplicar a pena pelo delito cometido. Alguém cometeu um crime, essa pessoa vai ter que pagar por aquele crime. Existe uma pena estabelecida para a prática daquele crime, e essa pessoa, ao cumprir essa pena, ela tem a sua culpa expiada. E a pena aplicada aqui para o delito cometido era a morte. Porque o delito aqui fora cometido contra Deus. O delito aqui cometido chama-se pecado. Um dia Deus olhou para Adão lá no Éden e disse: olha, meu filho, de tudo que tem aqui você pode comer. Todas as árvores aqui plantadas. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você nunca vai comer. Você não vai poder comer. Talvez um dia Deus permitisse que Adão comesse, mas aquele não era o momento ainda de Adão comer daquele fruto. E Deus disse: não vai comer, porque no dia em que você dela comer, você vai morrer. E Adão comeu, e Adão desobedeceu a Deus, e Adão, como representante da raça humana, como cabeça da raça humana, ele caiu, ele pecou. E é interessante nós observarmos, que o pecado de Adão aqui consistiu exatamente em desobedecer algo que Deus havia lhe trazido, uma ordenança de Deus, uma ordem do Senhor. Isso nos traz o conceito de pecado. O pecado é toda desobediência contra Deus. Tudo aquilo que reflete em desobediência à palavra do Senhor. Quando fazemos algo que Deus disse para não fazermos, ou quando deixamos de fazer algo que Deus disse para que fizéssemos. Pecado é essa desobediência a Deus. E Adão pecou, e quando Adão pecou, toda a raça humana foi atingida por esse pecado. A nossa natureza agora ela é inclinada ao pecado. O apóstolo Paulo, ao explicar isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Portanto, todos pecaram. Todos pecaram. No capítulo 3 de Romanos, no versículo 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no capítulo 6 ele chega e diz: olha, o salário do pecado, a recompensa pelo pecado é a morte. É a morte. O profeta, ele chega e diz, o profeta Ezequiel: a alma que pecar, essa vai morrer, essa morrerá. Porque foi essa a pena estabelecida por Deus para o pecado. Mas Deus tinha um plano para salvar o homem. Deus tinha um plano para salvar a humanidade dessa condenação. E o plano de Deus esse plano Deus já havia traçado desde a eternidade.
A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano estabelecido para salvar a humanidade. Então, a partir da queda de Adão, a partir do momento em que Adão comete o seu delito, Deus então começa a revelar ao homem o seu plano libertador, o seu plano de salvação. Deus começa ali através de alegorias, através de sombras, através de símbolos, durante toda a história do Velho Testamento, anunciar o seu plano de salvação. Anunciar que um dia ele enviaria, vindo à plenitude dos tempos, seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos pecados da humanidade. Aquele que assumiria a culpa e morreria em lugar do homem, pagaria o preço, faria a expiação da culpa do pecado. E Deus vem mostrando isso durante a história. E a alegoria mais completa, mais que exprime de uma forma mais exata como isso aconteceria, está aqui no dia da expiação. Exatamente no dia da expiação. O dia da expiação era o dia que Arão se prepararia para entrar no lugar santíssimo. E entraria no lugar santíssimo. Mas como se dava essa entrada do sacerdote no lugar santíssimo nesse dia? De acordo com Levítico capítulo 16, esse dia, o sacerdote, antes de mais nada, ele teria que verificar a oferta que seria oferecida. Coloca aí, por gentileza, o próximo slide. Nesse dia, irmãos, o próprio sumo sacerdote, ele apresentaria uma oferta, um novilho para expiação pelos seus próprios pecados e pelo pecado de sua família. E ele ofereceria um cordeiro para o holocausto. E o povo de Israel traria também para a oferta pelos pecados 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então nós temos que um novilho seria oferecido pelos pecados do sacerdote e da sua família, um carneiro seria oferecido como holocausto, isso trazido pelo sumo sacerdote. E o povo, a nação de Israel, traria também um sacrifício pelo seu pecado. Traria como sacrifício pelo pecado 2 bodes e também traria um cordeiro para ser oferecido como holocausto. Pode voltar aqui para mim. Então veja bem, o que acontece? Nesse dia, o sacerdote ele teria que examinar esses animais, eles teriam que ser sem defeito, perfeitos. E o sumo sacerdote, ele teria que fazer o exame desses animais, verificar se estava tudo ok, se estava tudo perfeito, se não tinha nenhuma mancha, se não tinha nenhuma doença. Ele fazia o exame dos animais. Estando tudo ok com os animais, poderia então dar início ao ritual de purificação. Isso nos faz lembrar Jesus, né? Jesus ele foi apresentado antes de ser oferecido pelos nossos pecados ao sumo sacerdote. E ali não encontraram nenhuma falha em Jesus. Foi apresentado a Herodes, também não foi encontrado. Foi apresentado a Pilatos, também nenhuma falha, nenhum defeito foi encontrado, porque ele é o Cordeiro de Deus perfeito que tira o pecado do mundo. Assim como aqueles animais tinham que estar perfeitos para serem oferecidos em sacrifício, Cristo foi o sacrifício perfeito. Aqueles animais tinham que ser sem nenhum defeito, porque eles estavam ali representando o próprio Cristo em seu sacrifício pela humanidade. Então, feita essa verificação, o sumo sacerdote, agora ele entra no lugar santo. E ali no lugar santo, ele vai se despir de suas vestes especiais. Toda a sua veste especial, cheia de pedras preciosas, de ouro, ele vai tirar essas vestes. E vai vestir uma veste mais simples. A veste de linho, um calção de linho, e vai colocar um turbante de linho sobre a sua cabeça. Esse ato do sumo sacerdote, de entrar no lugar santo e se despir das suas vestes especiais, nos faz lembrar o que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses acerca de Jesus, que ele diz que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, despiu-se da sua glória, assumindo a forma de servo, a forma humilde, para vir em obediência a Deus, morrer pelos nossos pecados. E o sumo sacerdote ali era essa figura de Cristo, do Cristo se despindo da sua glória. Quando ele se despe de suas vestes especiais, ele se lava ali no processo de santificação. Ele tinha que se lavar ali no lugar santo.
O ato dele se lavar e dele se santificar nos faz lembrar Jesus na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, quando ele diz assim: eu me santifico por eles, para que eles sejam santificados. Cristo não tinha pecado. Cristo, diferente do sumo sacerdote que tinha que se lavar para se purificar, Cristo não tinha pecado, mas Cristo estava se separando para este serviço, se separando para cumprir a missão de morrer pelos pecados da humanidade, de se oferecer em sacrifício e se colocar como eterno sumo sacerdote pela humanidade. Então veja que depois de tirar as roupas, de se lavar e de vestir as vestes simples, o sacerdote então ele vinha e ofereceria agora primeiro sacrifício por si mesmo, porque essa era a prova de que todo homem é pecador e de que nenhum homem poderia fazer isso, mas somente Deus poderia realizar esse sacrifício com perfeição. Então Arão ele vinha e oferecia sacrifício por si mesmo. O novilho era esse sacrifício. Ele vinha e fazia o ritual da expiação, colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal, confessava ali os seus pecados de sua casa, de sua família, ou seja, de todos os sacerdotes. E ele confessava esses pecados e ali ele sacrificava aquele novilho. Então ele pegava o sangue daquele novilho, ele ia até o altar. No altar ele pegava o incensário e colocava a brasa viva do altar dentro desse incensário, e pegava uma porção de incenso e levava para dentro do lugar santo, e ali atravessava o lugar santo e depois ia para além do véu, para o lugar santíssimo. Ao entrar no lugar santíssimo, ele jogava o incenso sobre aquelas brasas vivas dentro do incensário, e a fumaça tomava conta daquele ambiente. A fumaça, aquele incenso representa ali a glória de Deus, como se a glória de Deus envolvesse aquele lugar, e de fato a glória de Deus estava ali presente naquele lugar. Então ele entrava ali levando consigo o sangue do sacrifício, o sangue do bezerro, o sangue do sacrifício pelo seu próprio pecado. Ele não podia entrar ali sem o sangue. Se ele entrasse ali sem o sangue, ele morreria. Ele não podia entrar ali sem o incenso, porque aquela fumaça de glória ali o envolvia e o escondia da face do Senhor. Então ele entrava ali portando o sangue do animal, o sangue do novilho, e ele aspergia com os dedos o sangue sobre a tampa da arca da aliança, que é chamada de propiciatório. E após aspergir uma vez sobre a tampa da arca da aliança, ele ainda aspergia 7 vezes diante da arca da aliança o sangue do animal. E aí ele se retirava e saía dali. Saindo daquele lugar, ele já fez o sacrifício, a expiação pelo seu próprio pecado. Agora, no momento de fazer a expiação pelo pecado do povo, como é que era feita a expiação pelo pecado do povo? Arão então se dirigia aos 2 bodes. Lembrando que os 2 bodes representam um único sacrifício. Não eram aqui 2 sacrifícios. Os 2 bodes, eles representam um único sacrifício. Então ele pegava aqueles bodes e agora ele lançaria sorte sobre aqueles bodes. Um bode seria separado para o Senhor, e o outro bode seria separado para ser mandado para o deserto. Seria o bode emissário, o bode expiatório. Então ele lançaria sorte. Um bode seria sorteado para o Senhor e o outro bode seria sorteado para ir para o deserto. Lançada a sorte, o bode que era separado para o Senhor, esse seria oferecido em sacrifício pelo pecado do povo. Então ele pegava esse bode, sacrificava, fazia o ritual da expiação, colocar a mão sobre a cabeça do bode, confessar os pecados do povo, a imputação do pecado sobre aquele animal, e aquele animal agora morreria pela culpa do povo. Então ele imolava aquele animal, colocava o sangue do animal em uma vasilha, e agora ele entraria no lugar santíssimo novamente para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Enquanto ele caminhava ali, carregava também o incensário em sua mão. E ao entrar no lugar santíssimo, ele repetia o mesmo ato que ele fez com o sangue do novilho. Aspergia o sangue sobre a tampa da arca da aliança, o propiciatório. Depois aspergia 7 vezes diante da arca da aliança, ali do altar. E ele saía do lugar santíssimo. Ao sair do lugar santíssimo, ele também purificava o lugar santo. Aspergia o sangue ali no lugar santo, porque o tabernáculo também teria que passar por uma purificação. Olha o que diz Levítico no capítulo 16, versículo de número 16.
diz assim: cumprindo assim o rito da expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, e por suas transgressões, e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro, que permanece com eles no meio de suas impurezas. Vejam que o pecado do povo, irmãos, o pecado da comunidade, atingia inclusive o templo, ou a tenda do encontro. De alguma forma, aquele lugar era profanado, de uma forma que só Deus podia ver. Aquele lugar também precisava ser purificado, porque estava no meio de um povo pecador. Então ele fazia ali a expiação por esse lugar, pelo lugar santo. E ao sair dali com o sangue do animal, com o sangue do bode, ele se dirigia ao altar do sacrifício. Agora, fora da tenda, ele se dirige ao altar do sacrifício. Eu tenho aí a imagem de Arão. Só coloca para mim aí, Jojo. Esqueci de mostrar para os irmãos. Ele dentro do lugar santo. Veja que lá no lugar santíssimo, lá está a Arca da Aliança, não é isso? Os 2 querubins ali de frente. Ele entra, ali está o incensário, né? E ele está com a vasilha com sangue. Ele pega o sangue, asperge sobre a tampa da arca, né? Que é o propiciatório. Depois asperge mais 7 vezes sobre o lugar ali na frente da Arca da Aliança. Essa cena mostra exatamente como era o rito da expiação. Era exatamente dessa forma que Arão fazia. Muito obrigado, Jojo, pode voltar. Então vejam, irmãos, que quando ele saía daí, depois de ter oferecido sacrifício pelo pecado do povo lá dentro, o sangue do bode, ele agora traz esse sangue, ele agora vai ao altar do sacrifício. No altar do sacrifício, ele também vai aspergir esse sangue 7 vezes, e ele também vai colocar esse sangue nas 4 pontas do altar, para a purificação do altar. O altar também precisaria ser purificado. E o símbolo deste sangue nessas 4 pontas refere-se, traz à memória o sacrifício vicário de Jesus, que atingiria toda a humanidade, que Cristo morreria pelos pecados de toda a humanidade. Nos faz lembrar João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele colocava sobre as 4 pontas daquele altar. Eu também deixei ali uma foto do altar, só para os irmãos terem uma ideia. Jojo, você vai passar 2 agora. O altar está depois dessa outra aí. Aí está o altar. O altar, você vê que ele tem a ponta, parecendo 4 chifres ali, um em cada ponta. Então era nessas pontas que ele colocava ali o sangue. E não somente o sangue do bode, ele colocava o sangue do bode e o sangue do novilho agora, ali no altar, para a purificação do altar. Pode voltar para cá, Juju. Então veja, irmãos, que feito isso, depois de ter purificado, oferecido sacrifício por si mesmo, ter oferecido sacrifício pelo pecado do povo, ter purificado o tabernáculo, ter purificado o altar, agora ele se dirigia ao outro bode. Lembra que eram 2 bodes? Um foi oferecido ao Senhor, o outro bode agora é o bode expiatório. Ele agora vem para este bode, ele coloca as mãos sobre a cabeça desse bode. Ele confessa todos os pecados, todas as maldades do povo. Ele confessa ali com as 2 mãos sobre a cabeça. É o momento da imputação. É o momento em que os pecados, era como se os pecados do povo fossem agora transferidos para aquele animal. E agora esse animal, ele é conduzido por alguém específico, separado para essa função. Ele é conduzido para o deserto. Ele vai para bem longe, ele é levado para um lugar para onde ele não possa nunca mais voltar, nunca mais ser visto. É assim que aconteceu conosco, irmãos. Tudo isso aponta para Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar o salmista no Salmo 103, quando ele diz que, como dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Deus estava falando, olha, agora os pecados de vocês serão levados para bem longe. Eu nunca mais vou me lembrar dos pecados de vocês. Esses pecados jamais agora trarão sobre vocês condenação. Seus pecados agora estão cobertos. E o fato daquele animal sair e ser levado para um lugar distante, isso demonstra exatamente que os pecados do povo seriam agora totalmente esquecidos, totalmente perdoados pelo Senhor, totalmente perdoados. Esse bode era chamado também de Azazel. A palavra Azazel, ela é um substantivo hebraico composto de 2 palavras, bode, né, e ir embora.
alguns associam também essa palavra Azazel a remover, a banir. De qualquer forma, isso significa tirar definitivamente, mandar para longe. E era assim que acontecia. Há outras traduções aí que dizem que Azazel era Satanás, mas isso aí a gente não entende assim. Satanás não participa do processo de expiação dos pecados da humanidade. Isso foi missão do Senhor Jesus, foi Jesus quem fez isso. Então, está totalmente fora de cogitação. Mas esse animal, ele representa exatamente o sacrifício de Jesus, que leva sobre si os nossos pecados. O apóstolo Pedro, ele diz que Jesus levou sobre si, sobre o seu próprio corpo, os nossos pecados. E assim como o bode que foi sacrificado, imolado, e o seu sangue foi levado ao lugar santíssimo, esse bode que agora está assim indo para o deserto, levando os pecados do povo, também representa Jesus. Também representa o sacrifício vicário de Jesus se oferecendo por nós. Agora, depois de ter feito a expiação pelo pecado do povo, é a hora que o sumo sacerdote, então, ele volta para o lugar santo. E de novo no lugar santo, ele vai ali tirar essas vestes simples e vai vestir novamente as suas vestes espirituais. Não foi assim com Jesus? Jesus, após oferecer o sacrifício, ele volta para o Pai. E ele assume agora a glória que ele tinha antes com o Pai. Em uma das suas orações ele diz: Pai, torna a dar-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ou seja, ele despiu da sua glória, ele veio ao mundo, ele cumpriu a sua missão de dar a sua vida pelos pecados da humanidade, e agora ele retorna para Deus e ele assume de novo a sua posição na glória, sentado à destra de Deus, glorioso, glorificado, para interceder por nós. Então, veja bem, o sumo sacerdote então entra no lugar santo, ele veste de novo as suas vestes especiais, e ao sair dali ele oferece então agora os 2 cordeiros que são sacrifício de holocausto. O sacrifício de holocausto era aquele sacrifício que era queimado totalmente, simbolizando o quê? Uma entrega total, completa do povo a Deus. Uma entrega total do povo a Deus. O sacrifício de holocausto simbolizava exatamente isso. Era uma oferta que era totalmente queimada. Significava uma entrega completa daquele povo, em completa submissão, em completa obediência a Deus. Aquele povo que agora teve os seus pecados perdoados, vai olhar para o Senhor e vai dizer: nós somos agora completamente teus. Nós pertencemos totalmente ao Senhor. Nossa vida, ela é completamente tua. O sacrifício de holocausto, ele trazia à memória do povo essa simbologia. E o povo, irmãos? Como se comportava o povo diante de tudo isso? Irmãos, era terrível momento para o povo. O povo agora ele tinha que estar ali numa expectativa muito grande. Era o dia do juízo, era o dia de Deus confrontar. O sumo sacerdote, ele entraria no lugar santíssimo. A presença de Deus estava ali. A nuvem de glória estava sobre a tenda do tabernáculo. A glória de Deus estava manifestada ali. Havia uma expectativa muito grande, porque se o sacerdote não saísse daquele lugar vivo, Deus não teria recebido o sacrifício do povo. E a ordem de Deus para o povo era: vocês devem afligir o coração de vocês nesse dia. Esse dia é dia de aflição. É o santo sábado. É um dia em que vocês não vão fazer nada, não vão realizar obra alguma. É interessante essa passagem, né? Quando Deus diz: olha, é o santo sábado. É um dia que vocês não vão fazer nada. Independente do dia da semana que cair, vai ser sábado. Era o sábado festivo, né? Ou seja, significava, era um dia de descanso, é o dia que vocês não vão fazer nada. Quem fizer alguma obra nesse dia vai morrer. Isso nos faz lembrar a graça de Deus, irmãos. Isso nos faz lembrar a graça. A salvação, ela não depende de obra alguma, nem minha, nem sua, nem de ninguém. Ela só depende da nossa fé em Jesus Cristo. É pura graça de Deus manifestada. Então nesse dia o povo não devia fazer nada, não devia realizar obra alguma. Era o dia em que o povo deveria simplesmente se humilhar diante do Senhor. Era o dia em que eles deveriam afligir o coração. E afligir o coração aqui é humilhar-se diante do Senhor, é confessar os seus pecados, é pedir o perdão de Deus, é buscar o perdão de Deus, é reconhecer as suas falhas, reconhecer as suas fraquezas, e isso com o coração quebrantado, totalmente derramado diante do Senhor. E é interessante observar, e aqui quero pedir para o Jojo colocar o outro slide, que essa preparação ela já começava muito antes, né? E eu também aqui peguei emprestado com o Tiago, quero agradecer, pode passar, o Jojo, é lá o calendário,
Isso, obrigado, esse aí mesmo. Agradecer o Tiago, que gentilmente forneceu aí para mim os slides da sua apresentação para eu poder utilizar aqui. Ficou muito bem colocado, então achei que ficava melhor para visualizar. Então veja que a preparação ela começava um mês antes, já no mês de Ilu, que era um mês antes do mês de Tishrei, o povo já começava a se preparar, já começava a se arrepender, já começava ali a entrar em um momento de contrição, para receber o ano novo, para começar o ano já ali com o coração quebrantado diante do Senhor. Já havia uma expectativa de preparação para o encontro com o Senhor ali no dia do Yom Kippur. E quando chegava no primeiro dia do 7º mês, era então o dia em que a trombeta tocava. Era o dia em que as trombetas eram tocadas. Esse dia a trombeta chamava a atenção do povo exatamente para começar a intensificar esse momento de arrependimento, intensificar esse momento de techuvá, ou seja, de quebrantamento, de aflição de alma. E Tiago explicou muito bem, né, que o primeiro e o segundo dia eram destinados a essa cerimônia de toque das trombetas. Ali as trombetas eram tocadas. E aqui, eu imagino aquele povo, cada vez que ouvia o som daquela trombeta, dava um frio no coração, dava um frio na alma. Nós vamos nos encontrar com Deus daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos ser confrontados pelo Senhor pelos nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos dê mais uma chance. E a partir então desse desse terceiro dia, né, que o primeiro e o segundo dia ali era o dia do ano novo, né, era o dia em que as trombetas tocavam, né, e já convocando o povo para esse momento. Então, a partir do terceiro dia, eles intensificavam ainda mais o techuvá. Tiago até colocou em vermelho ali para demonstrar que eles intensificavam ainda mais esse momento de aflição. Esses dias eram chamados de dias terríveis. Dias terríveis. Eram os dias que antecediam o Yom Kippur. Eram os dias em que antecedia o 10º dia, o dia do encontro com o Senhor. Então o povo era tomado por essa expectativa grande e de temor ao Senhor. Pode voltar aqui, Juju. Era o dia do encontro com o Senhor. Era o dia de jejum. Era o dia de quebrantamento. Era o dia de confissão dos pecados. Era o dia de afligir a alma. A palavra aflição aqui, irmãos, é a mesma que foi utilizada lá em Êxodo, no capítulo 1, versículo 11, quando Moisés diz que o povo era oprimido pelos egípcios. O povo era afligido pelos egípcios. Os egípcios impuseram ao povo uma aflição e uma humilhação muito grande. Então era aqui, o povo teria que se humilhar diante do Senhor. Se humilhar diante do Senhor, e quanto mais próximo o dia, mais eles intensificavam essa aflição, esse jejum, essa contrição diante do Senhor. Então esses últimos dias, esses 7 dias antecedentes aí, do 10º dia do Yom Kippur, eram os dias de uma aflição cada vez maior, cada vez mais profunda, e quanto mais próximo do dia da expiação, mais eles se afligiam, e quando chegava o dia então, meus irmãos, aí o povo estava desesperado. Você viu o povo jogado no chão, o povo de joelho no chão, o povo com as mãos para cima, o povo com a cara no pó. E quando chegava o momento em que o sacerdote pegava o sangue do animal e passava a cortina, irmãos, aí o clamor do povo aumentava ainda mais. Se intensificava ainda mais, o povo clamava ainda mais: Deus tem misericórdia, Deus perdoa os nossos pecados, Deus manifesta a tua misericórdia para conosco mais uma vez, nos dê mais uma oportunidade. E começavam a clamar, e começavam a intensificar o seu clamor, porque se o sacerdote não saísse daquele lugar, Deus não teria recebido o sacrifício. Imagina a alegria quando Arão passava as cortinas de volta para o povo. Imagina a festa. Imagina o momento. Mas era um momento de um clamor, de um quebrantamento, de um derramar diante de Deus, de um clamar pela misericórdia de Deus. E olha bem, irmãos, que depois do exílio, quando Israel volta do cativeiro, esse dia eles passaram a fazer um jejum de 24 horas. Eles começavam um jejum no dia anterior e iam de jejum até o momento do sacrifício, até o final do outro dia, diante do Senhor, clamando pela misericórdia do Senhor. Tanto é que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 9, Paulo faz referência a esse dia como o dia do jejum. Até hoje, irmãos,
os judeus, eles não têm mais o templo para oferecer o sacrifício. Eles não têm mais o templo. O sacrifício cessou. Sem sacrifício, não há derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Daí você entende por que eles estão lutando para refazer o templo, para reconstruir o templo, para retomar os sacrifícios, para que eles possam se voltar para Deus, para que eles possam se voltar para o Senhor. Então veja que era um momento de muita constrição, e o povo, até as roupas do povo eram simples. Nesse dia eles não colocavam roupa de couro, sapato de couro, tudo que trouxesse conforto era banido. Não usava joias, não usava creme, não usava perfume, nada disso. Era o dia de se humilhar diante do Senhor, era o dia de se prostrar diante do Senhor, clamando pela misericórdia do Senhor. E eles clamavam para que o nome deles fossem reescritos no livro da vida. Glória a Deus. Era um momento de grande comoção para o povo naquele momento. E a expectativa era grande, porque se o sacerdote não saísse dali vivo, Deus não tinha recebido. Agora, irmãos, entendendo isso, o dia da expiação, nós temos que entender que esse dia se cumpre em Cristo Jesus. Tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo. Assim como aqueles animais foram oferecidos ali pelo pecado do povo, em substituição ao pecado do povo, os pecadores ali eram substituídos por aquele animal. Eles pecaram, eles tinham que morrer, a culpa do pecado estava sobre eles, o salário do pecado teria que ser pago por eles, mas Deus, em sua infinita misericórdia, aceitou que durante muitos anos eles colocassem esses animais em seus lugares e esses animais morressem pela culpa daquele povo. Durante muitos anos Deus permitiu que fosse assim. Deus aceitou que os animais morressem pela culpa do homem, pelo pecado do homem, porque Deus estava preparando o coração do homem para o que ele faria. Ele enviaria seu Filho, Jesus Cristo. Estava mostrando, olha, um dia eu vou enviar um Salvador. Ele virá e ele vai morrer pelos pecados de vocês. Ele vai assumir a culpa de vocês. E o sacrifício que ele vai oferecer, ele é perpétuo, ele é para sempre, ele é perfeito. Por isso que João Batista, quando vê Jesus passar, ele aponta e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo, Ele é o bode que vai para o deserto e leva os pecados para longe, para nunca mais serem vistos. Ele é aquele que vai ser imolado, sacrificado pelos nossos pecados, vai assumir o peso da nossa culpa. É perfeito, ele não tem pecado, mas aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E o Yom Kippur se cumpriu em Jesus. E o Yom Kippur se cumpriu em Jesus, e se cumpriu de uma forma perfeita, cabal, completa. De modo que não há mais nenhuma necessidade de se fazer os sacrifícios. De modo que não há mais nenhuma necessidade de se repetir esse sacrifício. O sacrifício foi completo, o sacrifício foi perfeito, foi aceito pelo Senhor. Jesus tomou os nossos pecados, Jesus morreu pelos nossos pecados, e Ele fez isso de uma vez por todas, se entregando a si mesmo ali na cruz. E Deus deu prova de que recebeu o sacrifício de Jesus. A manifestação de Deus naquele dia foi algo terrível, algo tremendo, irmãos. Eu gostei da forma como o autor da revista ele colocou aqui no 2.1, né? Ele descrevendo aqui sobre os acontecimentos do dia da crucificação de Jesus. E ele diz, assim como Deus se manifestava ali sobre aquele tabernáculo nos dias de Moisés, no dia em que seu filho estava sendo crucificado, Deus também se manifestou. Houve trevas do meio-dia às 3 da tarde sobre toda a face da terra. A terra escureceu, irmãos, em pleno meio-dia. Talvez os judeus olhassem para isso e vissem um sinal do luto de Deus por ver seu filho morrendo na cruz do Calvário. O véu do templo, ele se rasga de alto a baixo. E aqui Deus está dizendo, olha, acabaram os sacrifícios. A partir de agora o Yom Kippur acabou. Quando o véu do templo é rasgado de alto a baixo, Deus está dizendo, agora acabou, Não tem mais essa separação. O caminho de acesso a Deus está aberto. Jesus Cristo é o caminho de acesso direto à presença de Deus. Não tem mais intermediário, é o próprio Cristo, que agora como sumo sacerdote eterno entrou no lugar santíssimo, oferecendo o seu próprio sangue, e agora o caminho está aberto. O véu se rasga, caminho aberto. Yom Kippur acaba aqui. Era sombra.
Era sombra, era um tipo. A realidade dos fatos agora chegou. A realidade está diante de vocês. Não há necessidade mais do Yom Kippur. Não há mais necessidade. É interessante porque, depois de muitos anos, no Talmud, né, e está aí no 2.2, é bem interessante essa parte do 2.2, no Talmud, traz essa representação. O Talmud, ele descreve isso. O Talmud, ele descreve que, depois do cativeiro babilônico, o que os sacerdotes costumavam fazer no Yom Kippur? No dia do Yom Kippur, eles pegavam os dois bodes, né? Um era para Deus, o outro era para ir para o deserto. O bode que ia para o deserto, eles amarravam uma corda vermelha no chifre desse bode. E ele cortava essa corda e amarrava outro pedaço dessa corda lá na porta do templo, na entrada do templo. E eles entendiam que quando o bode expiatório fosse levado bem para longe, e esse bode fosse precipitado de um penhasco, lá no deserto, e esse bode morresse no deserto, essa corda que estava amarrada lá na porta do templo, ela ficaria branca. Se você olhar aí na capa da revista aí, você tem a foto dos sacerdotes, né? E eles estão exatamente com uma corda vermelha na mão, né? Acho que eu tenho essa foto aí, Jojo, né? Essa corda vermelha na mão. Então, eles amarravam essa corda no chifre do bode, e um pedaço dessa corda eles amarravam na porta do templo, porque eles entendiam que, segundo Isaías, capítulo 1, versículo 18, quando Deus olha e diz: olha, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão branco como a lã. Então eles entendiam que quando aquele bode era precipitado lá no deserto, era lançado lá, entendeu? E ele morria lá, a corda que estava amarrada na porta do templo, ela ficava branca. Ela ficava branca. Só que o escritor do Talmud, ele diz que 40 anos antes da destruição do templo de Jerusalém, essa corda não ficou mais branca. Eles faziam o sacrifício, eles amarravam a corda no chifre do bode, eles mandavam o bode para o deserto, e amarrava a outra parte da corda no templo. Mas só que aquela corda não ficou mais branca. A partir de 40 anos antes da destruição do templo. E quando você analisa 40 anos antes da destruição do templo, é exatamente o momento em que Jesus veio ao mundo. O momento em que Jesus estava encerrando o seu ministério aqui na terra. Deus estava chamando a atenção daquele povo para dizer: acabou o Yom Kippur, acabou agora, a expiação foi completada, Jesus já veio, já morreu, o sacrifício perfeito já foi oferecido, olhe para ele, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora não há necessidade mais de viver matando animais para oferecer diante de Deus pela culpa, a culpa agora é expiada pelo próprio Filho de Deus. Deus já estava chamando a atenção daquele povo para isso. Abre comigo Hebreus, capítulo de número 9. Vamos ler aqui rapidamente. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11. Olha como diz Hebreus. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote, a partir do versículo 11, dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a essa criação, não por intermédio de sangue de bodes ou novilhos, porém mediante o seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, o sangue de bodes ou de touros e a cinza de novilhos aspergidas sobre os que cerimonialmente impuros os santificava, de forma que os tornavam extremamente puros, quanto mais o sangue de Jesus, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada diante de Deus, purificará completamente as nossas consciências de comportamentos que conduzem à morte, para servirmos ao Deus vivo. Versículo 24. Pois Cristo não adentrou um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio.
Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora, Ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitas pessoas. E aparecerá a segunda vez, não mais para eximir os pecados, mas para brindar a salvação a todos que aguardam. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e bodes renove pecados. Por isso é que Cristo veio e anunciou e proclamou: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelos pecados não te agradaste. Aqueles sacrifícios de animais não agradavam a Deus. Olha o versículo 7. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E havendo declarado isso, primeiro, sacrifício e ofertas e holocaustos não quisestes, também pouco se agradastes dele, os quais foram entregues segundo a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Cancela o primeiro padrão. A partir de agora, Cristo já ofereceu o sacrifício perfeito. Cristo já se deu em sacrifício perfeito. E o versículo 10 diz: e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus, feita uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer os seus deveres religiosos, que nunca podem remover pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante que os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Aleluia. Porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E o versículo 18 diz: afinal, onde toda a transgressão fora perdoada, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Acabou o Yom Kippur. Não há mais necessidade de oferecer sacrifício pelo pecado. Não há mais essa necessidade. Glória a Deus, se cumpriu em Cristo Jesus. E por fim, irmãos, o dia da expiação, ele se cumpre no plano profético. E como se deu isso no plano profético? Se você voltar aí no calendário, Jojo, volta nesse último calendário, por favor, só para a gente ter uma ideia. Você vê que o povo começava a se preparar para o Yom Kippur um mês antes, né? Lá no mês de Elul. Quando entrava no 7º mês, essa preparação ela se intensificava, as trombetas eram tocadas, e nós vimos que o toque da trombeta, ele anuncia o quê? O arrebatamento da igreja. Representa o quê? O arrebatamento da igreja. E quando a igreja for arrebatada, irmãos, o que vai começar aqui na terra? No momento em que a igreja sair daqui, irmãos, começa a grande tribulação. É o momento em que o anticristo, ele assume o controle de todas as coisas. Começam então aí 7 anos de pura tribulação, angústia e tristeza. Os primeiros 3 anos e meio parecem ser anos de paz, porque ele vai começar a querer organizar as coisas, mas a partir da metade, da segunda metade desses 7 anos, aí a coisa vai intensificar, a perseguição vai apertar, a angústia vai ser muito maior, a aflição vai ser muito maior. Então esses dias que antecediam o Yom Kippur eram chamados de dias terríveis. Esses 7 dias que antecediam ali entre o toque da trombeta e o dia do julgamento, esses dias eram considerados dias terríveis, dia de uma aflição muito grande. E esses 7 dias de aflição, eles trazem à memória que exatamente a aflição da grande tribulação. O anticristo, ele vai se apresentar e ele vai querer ser Deus, ele vai querer ser adorado. Ele vai fazer cessar os sacrifícios lá em Israel, porque ele vai entrar no templo e vai profanar o templo. O templo não está erguido ainda, mas vai estar nessa época. E você acha que o judeu vai olhar para isso e vai aceitar calmamente que o anticristo entre lá e diga: agora eu sou o Deus de vocês, pare de adorar esse Deus aí, para com esse sacrifício aí, ó. Acabou, sacrifício agora é para mim, ó. Eu sou Deus, eu vou sentar aqui que o Deus de vocês habita, então agora quem vai ficar aqui sou eu. É assim que o anticristo vai fazer, irmãos.
E você acha que Israel, o judeu, vai olhar para isso e vai dizer, não, está tudo bem? Claro que não, eles vão se levantar. E quando eles se levantarem, aí a perseguição vem maior sobre eles. Aí a perseguição virá de uma forma mais pesada sobre eles. Aí eles vão sofrer ainda mais. Aí eles vão se afligir ainda mais, vão ser afligidos de uma forma mais terrível. E ao final da grande tribulação, ao final dos 7 anos, então eles, no meio dessa grande aflição, verão o Senhor a quem eles traspassaram. O irmão ungido que eles traspassaram, aqueles feridos, verão as mãos feridas, reconhecerão Cristo como Salvador. É isso que a palavra de Deus diz. E nesse momento eles serão salvos da grande tribulação. Nesse momento eles serão salvos. Nesse momento Deus vai purificar os pecados da nação de Israel. Nesse momento Deus vai trazer livramento. O próprio Cristo vai se manifestar. Eu coloquei aí no final alguns versículos para explicar isso. Veja o que Jesus falou. Coloca aí, por favor, Jojo. Mateus, no capítulo 24, versículo 21, Jesus falando sobre a aflição desses dias, ele diz, olha, porquanto haverá nessa época grande aflição, como jamais aconteceu, desde o início do mundo até o fim, e nunca haverá. Desde o início do mundo até agora, e nunca haverá. Então serão dias de muita aflição. Coloca o próximo. Veja o que Daniel diz sobre esses dias. Daniel, no capítulo 9, versículo 27, ele diz assim, este governante, falando do anticristo, pois com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará 1 semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares, e em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Veja o que diz então o próximo versículo. Coloca aí, Jojo, por favor. Daniel capítulo 11, versículo 31, ele diz assim, seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo. E acabará com o culto e do holocausto diário, e instalará no templo a abominação e o sacrilégio terrível. Esse momento que o judeu não vai aceitar a adoração, e aí a perseguição vai aumentar. E o próximo texto, então, é quando Paulo explica esse momento para a igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, ele diz, não vos deixeis enganar de forma alguma, por ninguém, portanto, antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Pode voltar para cá, Juju. Então veja que esses dias serão difíceis. Serão dias difíceis. Mas o que vai acontecer com Israel nesses dias? Abra, por gentileza, Zacarias, capítulo 12. Nós já estamos encerrando aqui. Zacarias, capítulo de número 12. O livro do profeta Zacarias, ele conta a história desse momento. No capítulo 12, a partir do versículo 10, ele diz assim, mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graça e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos traspassaram, e prantearão e se lamentarão por eles, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas e enorme amargura por ele, como quem chora a morte de um primogênito. Nesse dia, irmãos, eles vão olhar para Cristo. Nesses dias eles vão ver o Senhor. Nesses dias eles vão reconhecer o Senhor. E é o dia em que o Senhor vai limpar Israel. Veja o versículo, capítulo 13, versículo 1. Jorrará para todos os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los dos pecados e da impureza. Do pecado e da impureza. Será o dia da grande expiação de Israel. Mas primeiro eles vão passar pela grande tribulação. Primeiro eles vão ser afligidos nesses dias. A aflição que lhes era imposta nos dias do Yom Kippur, ela traz à memória exatamente a aflição daqueles dias. Mas no final Cristo se manifestará.
Se você ler o capítulo 14, você vai ver que Cristo se manifestará sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender, esse momento vai abrir um vale e o povo vai escapar por ali. É o momento em que Cristo destrói o anticristo e os adversários do povo dele, somente com a palavra da sua boca, conforme está escrito lá em Apocalipse. E quando Cristo vier desta vez, a igreja que foi arrebatada lá na festa das trombetas, a igreja que foi arrebatada no momento em que as trombetas tocaram, a igreja agora desce vitoriosa juntamente com Cristo. A igreja agora desce vitoriosa. O que o Yom Kippur simboliza para a igreja, irmãos? O que o Yom Kippur representa para nós, para a igreja no futuro? Representa as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, o momento em que a coisa vai estar feia aqui na terra, é o momento em que Israel vai estar passando pelo seu momento de aflição, a igreja vai estar na glória com o Senhor, a igreja vai participar das bodas do Cordeiro, vai estar na eternidade com o Senhor. Ela representa então a expiação completa da igreja, a expiação completa. Quando nós fomos a Cristo, nós fomos justificados dos nossos pecados. Cristo nos perdoou. O pecado agora já não tem mais domínio sobre a nossa vida. E entramos num processo de santificação, porque mesmo não tendo domínio sobre nós, o pecado nos assedia todos os dias. Mesmo já tendo conhecido e entregue a vida a Cristo, o pecado ele nos assedia todos os dias, irmãos. Mas virá o momento da nossa glorificação. E quando nós entrarmos na glória com o Senhor, nunca mais o pecado terá qualquer influência sobre as nossas vidas. Seremos completamente libertos da presença do pecado. É isso que o Yom Kippur representa para a igreja na eternidade, essa completa libertação de toda e qualquer presença do pecado. O pecado jamais nos atingirá novamente. Aleluia, porque estaremos para sempre com o Senhor, estaremos na eternidade. Coloca aí, Jojo, o outro texto bíblico. Yom Kippur representa para a igreja o cumprimento final da nossa expiação. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 57. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, é quando a igreja será arrebatada. Porquanto a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é imprescindível, e a partir daqui é interessante, pois é imprescindível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e que é mortal se revista de imortalidade. E no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada. Outra tradução diz tragada, pois foi a morte pela vitória. Aí começa o apóstolo Paulo no seu cântico: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, as tuas cadeias, as tuas prisões. Porque o aguilhão da morte é o pecado, e agora o pecado já não tem mais nenhuma influência sobre a igreja. Aleluia. E ele conclui dizendo: contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Para a igreja, irmãos, resta a eternidade gloriosa, a festa nas bodas do Cordeiro. É o momento glorioso da festa. Yom Kippur, esse momento, a igreja agora está para sempre completamente livre de toda e qualquer influência do pecado. Em Apocalipse, e agora sim é para encerrar mesmo, estou igual Lutero, terminando várias vezes. Apocalipse 19, versículo 22 diz: alegremo-nos, exultemos, e demos glória a Ele, porque é chegada a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Aleluia. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve: bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse mais: estas são as exatas palavras de Deus. Aleluia, bem-aventurados os chamados para as bodas. Lá estaremos assentados à mesa. Sentarão conosco Abraão, Isaque e Jacó. Eles são os convidados, são os amigos do rei, os amigos do noivo, né? Mas a igreja não. A igreja é a noiva. É a noiva participando da festa. Ao entrarmos nas bodas, participaremos do gozo eterno com o Senhor. E aí, por fim, nós viremos com o Senhor para a festa dos tabernáculos.
a implantação do seu reino milenar aqui na terra. Que Deus nos abençoe, irmãos. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai querido e santo, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens se revelado durante toda a história da humanidade. Tu tens se mostrado Deus misericordioso, Deus de amor e graça. O teu amor, a tua graça tem se revelado, ó Deus, através de muitos sacrifícios, através de muitos tipos, de muitas alegorias do Velho Testamento. Obrigado pela alegoria do Yom Kippur, porque aqui nós podemos entender o sacrifício vicário de Jesus por nós na cruz, o que isso representou, o que isso significou de fato, Cristo assumindo o nosso lugar, nos substituindo, assumindo a nossa culpa e morrendo em nosso lugar, assim como aqueles animais eram mortos em lugar dos homens pecadores. Cristo também se ofereceu de uma vez por todas, de uma forma definitiva, para limpar-nos dos nossos pecados. A cédula que era contra nós foi rasgada, foi cravada na cruz. Muito obrigado, Deus, por tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor, porque tu reservaste para nós a eternidade, tu reservaste para nós o gozo santo, aleluia, a glorificação, onde estaremos para sempre livres de toda e qualquer influência do pecado. Muito obrigado, Deus, por Jesus Cristo, pelo teu amor e graça e misericórdia. Ajude-nos a nos manter firmes em tua presença, que haja em nós, ó Deus, arrependimento sincero e verdadeiro por nossas falhas e fraquezas, que possamos estar, ó Deus, envolvidos num processo de santificação cada vez mais profundo, aguardando o dia glorioso da tua vinda. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez agradeço aqui ao Tiago pela gentileza de nos fornecer algumas partes do seu slide da aula passada, e que Deus continue abençoando os irmãos. Amém? Que bênção, né? Não dá vontade de parar, né? Dá vontade de continuar. Irmãos, é exatamente isso que você vai fazer durante a semana. A revista está nas suas mãos, então leia. E, inclusive, depois de ler, assistir de novo a aula, responda o questionário que está na página 53. Olha que interessante. O que é expiação? Aprendemos, né? Como os judeus se preparavam para esse dia? Era um terror, né? Terceira pergunta, aí na página 53. O que o Yom Kippur representa para os judeus no futuro? E quarta pergunta. O que o Yom Kippur representa para os cristãos no futuro, né? Olha que bom, leia e leia bastante. No próximo domingo daremos início à nossa nova revista de estudos bíblicos dominicais, Israel, a Igreja e as Festas. Durante todo um trimestre estaremos nos aprofundando acerca da importância e do significado que esse tema representa na Bíblia. Os temas dos estudos são: Estudo 1, as festas do Senhor. Estudo 2, o sábado. Estudo 3, a festa da Páscoa. Estudo 4, a festa dos pães asmos. Estudo 5, a festa das primícias. Estudo 6, a festa de Pentecostes. Estudo 7, a festa das trombetas. Estudo 8, o dia da expiação. Estudo 9, a festa dos tabernáculos. Estudo 10, a festa do Purim. Estudo 11, a festa da dedicação. E por fim, estudo 12, a festa do jubileu. Lembrando que a revista será disponibilizada em nossas plataformas digitais. E caso queira adquiri-la em formato impresso, basta entrar em contato com o Pastor Eber. Então, não se esqueça, nesse domingo, dia 7, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical com a nova revista Israel, a Igreja e as Festas. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra.